Bom, gente, vamos começar então. O Miguel já está aqui compartilhando tela comigo. Eu agora paro de acenar para todos, porque agora eu tenho que me focar aqui no tema. Eu resolvi fazer esse Conversas e Conexões sobre design plástico, porque o plástico está presente na vida de todo mundo, é só a gente olhar ao redor, e largamente utilizado como matéria-prima no universo do design, que é o foco aqui do Conversas e Conexões. O Miguel Baiense, ele é presidente do Instituto Plastivida, e eu já vou começar, Miguel, pedindo para você se apresentar, e depois eu vou direto ao ponto. Boa noite. Legal. Boa noite, espero que estejam me ouvindo bem. Meu nome é Miguel Baiense, eu sou presidente da Plastivida. A Plastivida é uma entidade de classe que trabalha as questões de sustentabilidade do setor plástico. A gente discute muito sobre consumo consciente, sobre descarte correto, design, sem dúvida, pela reciclagem, é uma das temáticas também forte, de pilar interessante e forte dentro da entidade, porque a gente sabe, como você bem falou, que o design ele permeia diversas áreas, diversas matérias-primas, para não dizer todas, né? E, sem dúvida, a contribuição de um designer na concepção de um produto, pensando em meio ambiente, é uma coisa realmente fundamental, importante, né? Porque a gente sabe que no nascimento de um produto está a lógica de permitir a sua reciclagem, a sua coleta seletiva, o seu bom uso, e que assim também não desperdicem matérias-primas, né? E ao final da vida útil daquele produto esteja tudo certo para que os outros atores da sociedade entrem no circuito para fazer a reciclagem, o que a gente chama hoje de economia circular, enfim, que a sustentabilidade permeie e transcenda a área do design. Ô, Miguel, se eu tiver errada, você me corrija. Eu queria começar pela história do plástico, né? Que surge no final do século XIX, quando foi inventado pela primeira vez o celuloide, né? E foi largamente utilizado nos filmes cinematográficos. Então, uma história bonita, né? E surgiu também para substituir, foi o pedido de um industrial, né? Na época, que lançou um desafio para os inventores e cientistas, para que eles inventassem um material que pudesse substituir o marfim do elefante, que na época era muito usado para fazer as bolas dos jogos de sinuca, para fazer os cabos de bengala, tinha uma larga utilização na indústria. E estava se tornando escasso. E aí um cientista chamado John Hiatt, né, inventou o celuloide a partir da lã do algodão. Eu acho que eu fiz a tarefa direitinho. Bom, E tá no caminho. tá bom. E é uma história muito bonita, né? E depois isso foi largamente desenvolvido a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a indústria se desenvolveu no mundo inteiro, e o plástico passou a ter uma variedade enorme, né, de utilizações, e cada vez mais, nos próximos 50 anos, a partir da Segunda Guerra, cada vez mais utilizado. Miguel, agora vamos voltar para os dias de hoje. Aqui o Fernando Mascaro falando teclados de piano feitos É, de marfim, né? Que eu tiveram eu sucesso. já ia citar ele, Fernando. Obrigado aí pela Boa noite. observação. Grande parceiro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fernando. Onde é que nós erramos? Porque um produto que nasceu e que apresentou tantas soluções, por exemplo, na área dos equipamentos hospitalares, a possibilidade dos descartáveis nos hospitais, que é muito importante. Sem dúvida. Depois também os usos dos nossos descartáveis, né, da sociedade de maneira Sim. geral, os canudinhos, as embalagens. Onde é que nós erramos, Miguel? Pensando nessa lógica, né? Então, para trazer um pouco, né, para a gente não pensar muito lá atrás, né? Olha que louco. O plástico surge para a preservação dos animais, dos elefantes, né? Um dos exemplos, né? Então, você tem que matar um elefante para aproveitar o marfim para fazer os produtos aí que você colocou, o Fernando também colocou. Mas para trazer um pouco para perto da realidade de quem está nos assistindo, as principais aplicações do plástico, quando ela começa a crescer a partir da Segunda Guerra Mundial, ela tem a ver com o uso do plástico PVC, o policloreto de vinila, que são os tubos de PVC, né, a aplicação mais comum.
mas também é o PVC, o principal plástico da área médica, como você bem citou. E naquele momento ali, então, o PVC ele começa a substituir matérias-primas outras, por exemplo, a borracha, né? Por diversas razões econômicas, técnicas, permitindo design e assim por diante. Vamos agora esquecer que existisse o plástico e que o plástico não substituísse todos esses produtos, não permitisse toda essa evolução da sociedade. Aonde nós estaríamos? E aonde nós teríamos errado? Porque com a segurança absoluta, teríamos uma matéria-prima, que não seria o plástico, sendo consumida de forma equivocada, sendo consumida, portanto, em excesso, sendo descartada de forma incorreta, sem permitir, entretanto, as evoluções que os plásticos permitiram. Por exemplo, no design de um veículo, na construção de um veículo, que antes feito em metal, extremamente pesado, de repente ele começa a entrar naquele mercado e torna os veículos mais leves, como temos hoje. E o que está por trás de uma evolução como essa? A redução do consumo de combustíveis. Portanto, há sim uma preservação. De acidentes também, né? Diminuiu o impacto. Para não entrar nesse cenário, mas há acidentes, não, de mortes, né? De pessoas machucadas nos acidentes. Sem dúvida. Porque nesse momento que você reduz consumo de combustível, você reduz consumo de pneu, que era a borracha que eu falei que o PVC substituiu lá na Segunda Guerra. Então, você tem sim benefícios ambientais. O erro, se podemos dizer assim, eu vou colocar entre aspas, todo mundo vendo minhas aspas, é não ter evoluído enquanto ser humano, enquanto os diversos atores da sociedade, na medida que o plástico nos permitiu evoluir. E essa evolução é bem simples. Eu costumo dizer o seguinte: os plásticos nos dão tantos benefícios, a gente só precisa dar um benefício a ele, um retorno. É pegar, consumir adequadamente, utilizar e ter tudo de bom que ele pode nos oferecer e destiná-lo para reciclagem. Pronto. Se nós fizéssemos isso com segurança, não teríamos um ambiente tão cheio de plástico como vemos. Com o detalhe, para finalizar e te devolver a palavra, e eu insisto, se não fosse o plástico na Segunda Guerra, qualquer matéria-prima que assim fosse, que tivesse o desempenho do plástico, os benefícios oferecidos por plástico, hoje o Miguel estaria falando dessa matéria-prima e não do plástico. Uhum. Miguel, primeiro eu quero dar boa noite aqui para o Rezudaca, que é como ele está no Instagram. Ele é professor do Instituto Europeu de Design, o IED, e é professor de Design e Sustentabilidade. E eu pedi para ele estar aqui com a gente também, fazendo perguntas, e daqui a pouco eu já vou falar um pouco aqui do comentário dele, mas eu queria te perguntar o seguinte: você sabe hoje o que é produzido de plástico no mundo e qual a capacidade de reciclagem desse plástico de maneira planetária? Essas coisas hoje já são equivalentes? Quando você aponta a reciclagem como solução, é preciso que isso hoje seja equivalente. A gente precisa entender um pouco sobre a lógica da reciclagem, né? Uhum. O plástico, existem dois tipos de plástico: o termorrígido e o termoplástico. Uhum. O termoplástico é o plástico que é reciclável mecanicamente. É você pegar esse plástico, a grosso modo derreter numa máquina específica e fabricar um novo produto, conformar ele. Acho que talvez seja um termo mais próximo aí dos designers que estão nos assistindo. O termorrígido precisa de outro tratamento, ele não se recicla mecanicamente, ele pode se reciclar energeticamente, em que você converte a energia intrínseca na produção daquele produto. Por exemplo, a baquelite é um dos exemplos, um tipo de plástico termorrígido, e você obtém a energia elétrica a partir dele. Isso quer dizer com isso é o seguinte, que 100% dos plásticos têm a sua viabilidade técnica de ser reciclado, ou mecanicamente, ou energeticamente, ou quimicamente, em que a gente pega esses produtos e transforma nas matérias-primas iniciais. Este é o fato. A questão é como viabilizar que este produto seja coletado e destinado para essas indústrias. E assim você ter uma relação
forte entre o que é produzido, o que é utilizado com ciclos de vida curto, como você falou, descartáveis, ou longos, como um tubo de PVC que dura 60 anos, por exemplo, né? O plástico usado no veículo, que tem vida útil aqui no Brasil, um veículo de 15, 20 anos, né? E a reciclagem. Esse que é o X da questão. Como viabilizar, como fazer a cadeia social permitir que esse produto chegue para uma indústria que está preparada para reciclar. Como então, fechar o círculo todo, como né? fechar e o fazer ciclo, a economia realmente circular. Exato. Você fala de capacidade mundial. Estamos falando de 250 milhões de toneladas de plástico por ano, né, no mundo. Quantas pessoas vivem no mundo? Se a gente olhar a Segunda Guerra, muitos falam, cresceu a produção de plástico. Claro, a população cresceu. Isso é o que é a demanda produzido cresce. no mundo. Isso. 200 milhões de toneladas de plástico? Mais ou menos isso. Se a gente pensar em Brasil, por ano, nós pensarmos em Brasil, nós estamos falando de 6 milhões e meio de toneladas, aproximadamente. E dessas 6 milhões e meio de toneladas, cerca de 24% é, de fato, reciclado mecanicamente. Do pós-consumo, porque existe a reciclagem industrial, que é a para da indústria, que é reciclada. Mas a gente sempre contabiliza o pós-consumo, que é o que estaria indo para o meio ambiente. O X da questão que comprova essa minha tese de que essa cadeia... Só 24%, só para frisar 24%, isso? exatamente. E o hoje restante? No Brasil. Então, o restante, ou ele está em algum ciclo de utilidade ainda de médio e longo prazo, ou ele de fato é descartado no ambiente. Se a gente vai para os aterros sanitários? Infelizmente, não. Porque, como eu disse, muitas vezes você vê... nem todas as cidades brasileiras, por exemplo, possuem algum tipo de coleta, não estou falando coleta seletiva, coleta de lixo, as questões sanitárias que não são tão bem resolvidas, né, de saneamento básico e assim por diante. Então, infelizmente, é por isso que a gente vê o plástico no mar. Mas a gente também vê metal no mar, vê vidro no mar, vê diversas matérias-primas, porque eles não têm uma logística, ou melhor, não têm um entendimento dos diversos atores da sociedade, a começar por Miguel, morador da cidade de São Paulo, até chegar na ponta, por exemplo, no poder público que faça essa coleta, né? A indústria brasileira hoje tem uma ociosidade em torno a indústria brasileira de reciclagem tem uma ociosidade de 60%. Veja o que você falou. São 6 milhões e meio de toneladas e você observou, só se recicla 24%, porém a ociosidade é de 60%. Como fazer essa ociosidade ser resolvida? Com diversas políticas públicas que incentivem a reciclagem. Então, é um ator da sociedade, que é o legislativo, que pode trabalhar essa Miguel, temática. deixa eu voltar um pouquinho. Então, assim, a capacidade de reciclagem a gente tem. O desafio é a coleta? Sem dúvida, o desafio é a coleta, eu não tenho nem dúvida disso, né? Esse é um pilar que a gente tem que solucionar. Aí volta a sua pergunta, onde erramos? Olha, não é que erramos, ainda não aprendemos a fazer a coleta. E para mim esse é um demorando de aprender, hein, Miguel? Porque muito, desde os anos não tenho 60, dúvida. a gente já fala do plástico como resíduo que afeta o meio ambiente. Não tenho dúvida que a gente precisa... Eu diria que qualquer resíduo afeta o meio ambiente, desde que ele seja descartado de forma equivocada, como o plástico é. Eu gosto de fazer um paralelo, se você me der um minutinho para te explicar, e ao internauta... Eu vou te pedir só um minuto, só para não perder o que eu comentei antes, mas a gente volta, eu te lembro. Tudo bem, sem problema. Em relação à coleta, quem faz a coleta do lixo é a prefeitura, são as prefeituras. Então, a solução está nos municípios, em políticas públicas municipais, coordenadas de forma federal. Esse seria o caminho? É um dos caminhos, sem dúvida, mas quando eu me referia à questão de polícia pública, também a gente não precisa ficar focado na questão da coleta apenas, mas no incentivo, né? No incentivo a tributário, por exemplo, né? No Rio Grande do Sul, hoje se discute uma espécie de lei Rouanet, para quem é familiarizado com a lei Rouanet, para reciclagem, em que as indústrias podem investir, utilizando os seus impostos de renda, mais ou menos nessa lógica, para que você estimule a reciclagem, para que você estimule a logística reversa. Então, temos duas formas de fazer o lixo reciclável, o resíduo reciclável, que não devemos falar mais lixo, voltar para a indústria, seja plástico ou qualquer outra matéria-prima, né? Um deles é através de coleta seletiva, que essa é uma obrigação do Estado, por meio das prefeituras, então do Poder Executivo, né? Sem dúvida, constitucionalmente, ela precisa garantir ao cidadão a coleta de lixo
E, se assim o faz, por que não garantir também a coleta seletiva de materiais recicláveis? E também, por outro lado, a logística reversa, em que as indústrias podem, sim, como diversos outros players, se envolver num processo em que você garanta o retorno dos seus produtos para a indústria de reciclagem. Dessa forma, você fecha um grande gargalo, talvez o maior, né? Existem outros, mas esse, sem dúvida, é o maior, que é fazer a matéria-prima, que é o resíduo reciclável, chegar aonde se recicla. E eu faço um paralelo. Estamos falando de material reciclável, mas muitos dizem assim, ah não, então substitui tudo isso por biodegradável. Se todos os plásticos e todos os produtos fossem biodegradáveis, o cenário seria exatamente o mesmo. Eu precisaria fazer a coleta seletiva de materiais biodegradáveis para que isso chegasse na indústria de biodegradação, que se chama indústria de compostagem, inexistente em escala no Brasil. Então, as pessoas confundem muito reciclável com biodegradável. Ah, o biodegradável é bom, o reciclável é ruim. Não, não tem nada disso. São produtos diferentes, que têm tratamentos diferentes, mas para serem tratados, ou reciclado ou biodegradado, eu preciso ter coleta seletiva destes produtos. E essa lógica não está dentro da consciência geral da população. Eu quero aproveitar aqui e dar boa noite para o Edson Matsu, que também está te saudando aqui, que é o Edson é parceirão. Diretor de design da Grendene há mais de 30 anos. Paulo Barreto também foi meu entrevistado há pouco tempo, que é um professor de design também e mobilidade, uma pessoa muito interessante. Gente, boa noite para todo mundo que entrou aí depois. Não vou conseguir dar o nome, né? Citar o nome de Scorcelli, do ateliê Scorcelli também aqui, um ateliê muito bacana de produtos do Rio de Janeiro, de esculturas de metal, especialmente para jardins. E entrou uma pessoa aqui agora de embalagens, ó. Proveso Embalagens, está dizendo aqui o plástico é 100% reciclável. O Miguel já disse isso agora há pouco, e a gente está chamando a atenção aqui para o fato da coleta, que na verdade é o grande gargalo. E onde é que o Instituto Plastivida, né, que representa uma série de grandes empresas de plásticos, né, pode atuar para tentar diminuir esse gargalo? Porque a atuação do Instituto Plastivida é nacional, né? Sim, como é que é a atuação de vocês para tornar essa coleta de lixo reciclável e do plástico, sobretudo, viável? Bom, só dar um banzai para o Matsu, grande parceiro. Estivemos juntos aí em 2003, nunca esqueço o Matsu, no Rider Meeting, em Riva del Garda, na Itália, falando de plástico, no caso do PVC e sustentabilidade, né? Mas eu acho que o grande papel que a gente, enquanto ator da sociedade, a Plastivida, um deles, é educar, é conscientizar, é mostrar exemplos para que as questões e desse entendimento sejam fomentadas, permeadas. Então, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. A Câmara dos Vereadores criou, à época, um projeto de lei para banir o isopor. O isopor é uma marca, na verdade, né? Uma marca registrada. Ele é o EPS, o poliestireno expandido. É um tipo de plástico, né? É um tipo de plástico. As pessoas pouco sabem que é um tipo de plástico, agora tem mais conhecimento. E, como tal, é 100% reciclável, como disse o professor, me fugiu o nome dele agora. Nós conversamos com o vereador que criou o projeto de lei para conscientizá-lo sobre o que é o isopor, qual a sua importância, o porquê que ele está sendo utilizado, suas aplicações, seus benefícios, e que é reciclável. E que a gente poderia fazer daquela casa um ambiente em que, ao invés de se banir um produto por incapacidade de lidar com ele, por falta de consciência de lidar com ele, por falta de entendimento sobre ele, que pudesse ser uma casa que propusesse soluções. E a gente instalou, há 2 anos atrás, um PEV. O PEV, para quem não está familiarizado, é o ponto de entrega voluntária. É uma forma de você fazer a logística reversa. Você estabelece um ponto de coleta e você garante que a indústria vai lá, sempre que estiver cheio com aquela matéria-prima, coletar e destinar para reciclagem. E como é que isso está funcionando? Já tem 2 anos, né? Nos dois primeiros meses, 3, aquilo ficava cheio de muita coisa suja, que não era isopor necessariamente, demorava muito para encher.
e a gente fazendo um trabalho de conscientização para os passantes e para os trabalhadores da Casa Legislativa, da Assembleia, da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ali é um E a ponto que gente... fica no centro de São Paulo, tem um movimento de transeunte o tempo todo, muita empresa, né, além da Câmara, ali dá para mobilizar muita gente em torno da Câmara Municipal de São Paulo. Exato. Então a gente orientava e a gente observava que a qualidade do produto coletado vinha melhorando e a intensidade da presença do plástico, do isopor, esse plástico ali dentro do ponto de coleta de isopor, identificado com informação, distribuindo flyers quando necessário em eventos, por exemplo, foi melhorando. E até no final do ano passado, a Câmara pediu para a gente instalar o segundo PEV, porque o que demorava 3 meses, 4 meses para estar cheio, sem qualidade do produto misturado com muito resto de comida, por exemplo, passou a estar cheio com qualidade em 1 semana. Então, a gente mostra com isso que existe uma falta de conhecimento, que é nosso papel levar à sociedade. Esse projeto, ele então migra para uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que havia anunciado logo na sequência que baniria as bandejas de queijo e frios de isopor para outro tipo de matéria-prima. Então, nós fizemos todo esse trabalho, lançamos 5 de informação, de conscientização ao grupo, lançamos 5 pontos de coleta aqui em São Paulo. Durante a pandemia, naturalmente, a prefeitura determinou que a coleta seletiva fosse suspensa, né? O trabalho das cooperativas, por razões sanitárias compreensíveis, mas a gente não deixou de trabalhar e a nossa expectativa é que agora, no começo do ano, a gente chegue a ter cerca de 15 PEVs em lojas Pão de Açúcar na cidade de São Paulo. O objetivo disso não é que a Plastivida vire o agente promotor ou realizador, melhor dizendo, da coleta de isopor no Brasil, etc. Mas que a gente mostre, como exemplo, para vários locais onde se discute a temática, que existe uma viabilidade técnica e principalmente econômica. E que isso termine virando uma renda para o próprio grupo, que venda esse produto, Pão de Açúcar, que pode vender esse produto. Hoje ele doa para cooperativas parceiras, mas os cooperados vendem para o reciclador e nesse processo todos ganham. O meio ambiente se preserva e existe, sim, uma relação comercial, que é muito importante para que tudo isso se feche em um ciclo e seja uma atividade ganha-ganha, né? Ô Miguel, agora se isso foi colocado na Câmara Municipal, né, que além de ser o órgão fiscalizador, né, do executivo, do prefeito, né, ou prefeita, também é o local onde as leis são criadas e aprovadas e colocadas em prática. E a partir dessa experiência, por que não foi, por exemplo, criada uma lei, isso foi aventado com esse vereador, para que fosse criada uma lei para que houvesse uma quantidade mínima de containers de coleta de isopor em pontos específicos da cidade? Olha só, na minha opinião, as leis elas têm um sentido muito mais orientativo do que penalizador. Então, essa lei teria que estabelecer quem ia pagar por esses PEVs. Uhum. O próprio poder público, a indústria, o Grupo Pão de Açúcar. Então, existem alguns conceitos que precisam ser claramente discutidos, mas o que nós aventamos... E que existem também instrumentos para isso, por exemplo, as PPPs, parcerias público-privadas, né? Exatamente. Então, são exemplos que já são efetivos há muitos anos. Perfeito. Então, você não precisa de uma lei que determine isso, mas o que nós conversamos e dialogamos muito é que a lei ela deveria ser algo orientador, algo que fomentasse a coleta, que ao invés de, vamos dizer assim, eu não vou dizer prejudicar, mas ao invés de onerar o processo, ao invés de onerar né, estabelecer sem nenhum debate, não, que elas fosse um fomento. Porque dessa forma, você oneraria o processo. Sim. E aí, não, a lei, nosso entendimento sempre foi que essa lei deveria ser orientadora, que dissesse que todas as casas legislativas, por exemplo, se fosse uma lei na Assembleia Estadual, todas as casas legislativas deste Estado devem ter campanhas de educação ambiental sobre consumo consciente, descarte correto e reciclagem. E que pudesse achar, isso sim, em parceria público-privada, que é o que foi feito pela Plastivida com esse poder público, que é o legislativo, né? O desenvolvimento desse processo educacional para a conscientização.
Deixa eu aproveitar aqui para aproveitar um comentário, né? O professor de Design e Sustentabilidade lá do IED está dizendo aqui que a lei de resíduos sólidos fala de corresponsabilidade. Ele fala, o problema é de todos, não só do governo. Eu queria que você enfocasse um pouco agora a indústria. Você deu o exemplo do Pão de Açúcar, né? Eu soube do bom exemplo também da Braskem, né? Você não sei se você sabe citar esse exemplo da Braskem, mas pode ser algum outro. Mas eu gostaria que você falasse, inclusive, de maneira mais geral, como que tem sido a sensibilização da indústria nesse processo todo. Você falou um pouco do poder municipal, mas a indústria é um ator muito importante nesse processo. Sem dúvida. O professor do IED, o IED foi um parceiro do Instituto Brasileiro do PVC, quando a gente fez um projeto de design mais educação. Esse projeto ele nasce como um design, o Plasticidades, PVC mais design, depois ele evolui como o Plasticidade, o design mais social, em que a gente trabalhou em Maceió, foi com a própria Braskem, coletando resíduos e com designers orientando os catadores a fazer obras de arte com resíduos plásticos. E o terceiro pilar desse processo foi o PVC Design mais Educação, que foi com o IED, há alguns bons anos atrás. Mas, sim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos... Aproveitar aqui e dizer, está na hora de retomar um projeto Opa, entre Plastivida e IED, né? Pode ser um Plastivida e IED, já que eu não faço mais parte do Instituto Brasileiro. IED. Eu, como baiano, sempre falei IED. Eu sou baiano tem as manias de... Exatamente, Instituto Europeu de Design. Bom, a Política Nacional, de fato, ela estabelece corresponsabilidade do cidadão à indústria. Eu falei aqui do governo porque o assunto enviesou para a coleta, como um dos gargalos, e para a legislação. Mas ninguém está dizendo que a culpa é do governo. Não, ninguém está dizendo também que a culpa é do cidadão, nem da indústria. Todos são parte do processo. A imprensa é um órgão fundamental nesse processo, um ator fundamental, porque ela precisa divulgar os fatos em si, e não utilizar de informações fakes, muitas vezes, né? De novo, não estou aqui culpando a imprensa, pelo amor de Deus. As ONGs podem ser atores tem que parar com essa história de ONG de um lado, indústria de outro. Não, tem que trabalhar juntos, né? A universidade, falei aqui do IED, como nós temos grande parceria com a USP, também tem que trabalhar juntos. Então, essa corresponsabilidade existe. A Braskem, como você falou, ela tem uma plataforma que se chama WeCycle. Nós reciclamos alguma coisa, um trocadilho, né, no inglês, em que ela desenvolve diversas atividades, e ela lançou já, tem lançado a sua primeira resina PCR. A resina é a matéria-prima que ela fabrica e vende para o transformador, que fabrica o produto que vocês desenham, né? Então, por meio de um molde, né? Então, o design vai ser esse, vamos fazer o molde e você tem a resina. E a Braskem lançou, há algum tempo atrás, a sua primeira resina PCR, que quer dizer resina de pós-consumo, ou seja, do plástico pós-consumo que eu tenho na minha casa. E descarto corretamente para a indústria de reciclagem. A Dow Brasil, a Dow Química, a Dow Brasil, terminou de lançar durante a pandemia também a sua resina PCR. Foi a primeira resina da Dow na América Latina, e ela fez o lançamento aqui no Brasil. A Inova também tem um projeto muito interessante de resina PCR, só que a Inova trabalha com o poliestireno. Então, ela utiliza o poliestireno para fabricar o isopor, por exemplo. Então, de fato, a indústria tem diversas ações nesse sentido. A Braskem acaba de lançar um projeto, em uma parceria, para retirar o lixo do aterro sanitário, o plástico do aterro sanitário. Achei muito interessante isso. E reciclar, a meta nessa etapa é reciclar cerca de 36 milhões de embalagens e transformar isso em novos produtos. Claro! Com o modelo em duas cidades, né? Está com um projeto, modelo em duas cidades, que é Santana do Parnaíba e Barueri. A retirada desses plásticos dos aterros dessas cidades. Exato. E claro que isso ninguém aqui está dizendo que eles vão resolver o problema, não é isso. Mas essa iniciativa, isso mostra a viabilidade, como eu falava, técnica e econômica. Ou seja, sim, é possível. Como vamos fazer isso? Com todos participando do seu processo. A indústria tem muito claro na sua mente que assim, a gente quer educar a sociedade como
digamos assim, estou contribuindo agora, né? Usando a minha experiência e dialogando com a sociedade. Mas se a gente não fizer isso dentro de casa, que é dentro da própria indústria, como é isso? Como eu educo meu filho se eu quero que ele, ou melhor, como eu quero que meu filho dê o exemplo lá fora da minha casa se eu não educo ele dentro de casa? Então a indústria tem essa responsabilidade, atua muito forte nesse sentido. A Grendene é um grande exemplo aqui, com o trabalho do Matsu. Do O Matsu. Mascaro também se envolveu em algum momento, não sei se ainda está trabalhando, mas enfim, esse é o grande desafio, fazer cada ator da sociedade dar o seu melhor para a preservação do meio ambiente. Isso não tem a ver com o resíduo que nós estamos discutindo, que é o plástico. Isso tem a ver com comportamento, com conscientização. Porque não adianta olhar e dizer, a culpa é da sociedade, que não. Não, a sociedade tem a sua culpa por não fazer a coleta. A culpa é da indústria. Não, a indústria tem a sua culpa por ela não ser mais envolvida nesses processos, como ela vem fazendo. A ONG, a imprensa, o poder público, cada um com sua parcela de culpa. O bom é que as políticas públicas, a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já define, já determina, ou pelo menos estabelece que nós temos, sim, todos uma responsabilidade para a solução do problema. Ô Miguel, a Luíse fez uma pergunta aqui, ela diz assim, a energia e os insumos utilizados para se fazer a reciclagem do plástico garantem que esse ciclo seja viável? Sem dúvida. Luíse, o plástico ele vem do petróleo. Aliás, esse é uma informação interessante. O Brasil é o único país no mundo que tem uma capacidade produtiva de cerca de 200 mil toneladas de polietileno a partir da cana-de-açúcar, do álcool da cana. Então, essas 200 mil toneladas fabricadas anualmente pela Braskem aqui no Brasil. A Braskem, para quem não sabe, é uma multinacional brasileira que atua nas Américas e na Europa. É a maior uma das petroquímica maiores. das Américas, Exatamente. da América Latina. Exatamente, das Américas, não só da América Latina. Obrigada pela correção. Ela fabrica esse polietileno a partir da cana-de-açúcar, que é interessante. Mas se eu não coletar... Isso quer dizer o quê? Isso é o tal do bioplástico? Não. Não? Esse é um plástico com origem em matérias-primas renováveis. Tá? Você pode considerar bioplástico, sim, mas não confunda bioplástico com biodegradável. Um plástico biodegradável é um bioplástico. Esse plástico que é de origem bio, vamos dizer, um bioplástico, ele não é biodegradável, ele é reciclável. Ele tem as mesmas características do plástico que vem do petróleo. Tá? Então há uma certa confusão nesse sentido. Então, quando eu penso em energia e petróleo, há sempre uma crítica aos plásticos por ele ser, na sua maioria, derivado do petróleo. Então veja que eu falei, o Brasil fabrica 6,5 milhões de toneladas, somente 200 mil vem da cana-de-açúcar, mas é um início do processo. O restante vem do petróleo. O plástico consome apenas 4% do petróleo extraído no mundo para fabricar as 200 e poucas milhões de toneladas que eu te falei, ou 200 e muitas. 88% do petróleo extraído no mundo vai para transportes, combustíveis, por exemplo, ou calefação e refrigeração, principalmente nos países desenvolvidos, que você tem muita energia a partir de termoelétrica. Então, é a queima do petróleo propriamente. Eu extraio o petróleo, eu transformo em gasolina no seu carro, me fugiu o nome dela, Laís? Não, me fugiu o nome dela. Luíse. E aí, Luíse, quando você dá a partida no seu carro, esse petróleo que você extraiu, essa energia que você extraiu, você joga para a atmosfera, no formato de CO2, por exemplo. Né? Esse é uma linha de raciocínio de consumo linear, em que você extrai, consome e descarta. E é um impacto ambiental muito forte, a gente vê a questão do aquecimento global, não vamos discutir sobre isso, mas esse é um fato. Com plástico, você tem a possibilidade de você extrair esse produto, usando essa energia viável economicamente, fabricar um produto, reciclar ele, e aí você tem a circularidade desse processo, o que se chama de economia circular. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter coleta, eu tenho que ter consciência. Ela deve minimizar para que eu consuma só o necessário. Aquela regrinha que a mãe sempre ensinou para a gente, e os pais também hoje ensinam, só coloque no seu prato que você consegue comer, não desperdice. Isso vale para as matérias-primas, para os nossos produtos, né?
Agora vamos aqui uma pergunta aqui do Edson Matsu. Vamos ver aqui. Por que a sustentabilidade tem um viés predominantemente ambiental e menos no social, seguindo com a cultura, espaço e negócios? 5 dimensões. Aí ele cita aqui do Ignacy Sachs. Infelizmente, quando a gente fala de sustentabilidade, né, a Comissão Brundtland, que lá atrás definiu a sustentabilidade, ela colocou a sustentabilidade como uma conscientização, um entendimento, em que ela tem 3 pilares, e ela só se sustenta se esses 3 pilares estiverem equilibrados, que é o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. Entretanto, ou infelizmente, é muito mais simples discutir sobre sustentabilidade e nos amarrarmos apenas ao pilar ambiental, porque é aquilo que você vê de poluição na sua cidade, do que você discutir a questão econômica. Porque você também tem um olhar, não, a indústria só pensa em vender, produzir para vender, produzir para vender. Olha, eu até acho que isso era uma verdade nos anos 50, 60, 70 talvez. Mas quando a definição foi lançada em 72 da sustentabilidade, a indústria ela começou a observar que se ela não mudasse o seu comportamento, ela não teria perenidade. Porque isso se tornou um valor da sociedade. Exato. E outra, a questão social também tem a mesma relevância. Então não adianta ter um produto verde que é extremamente caro e causa problemas sociais. Isso não é verde, isso não é sustentável. Não adianta ter uma matéria-prima, como eu estava falando aqui, biodegradável, que a gente acha que é a solução do mundo, se essa matéria-prima é extremamente caro e ela traz um problema social. Não estou dizendo que é isso que acontece, estou dizendo que esse equilíbrio precisa acontecer. Mas as discussões são muito superficiais e voltamos à questão da consciência. E essa superficialidade termina nos levando ao entendimento que desenvolvimento sustentável é o que é ambientalmente correto. O ambientalmente correto precisa ser andar de mão dada e no mesmo peso do socialmente correto, do economicamente viável, porque senão não se sustenta. Ô Miguel, eu queria tocar em um dos pontos, né, que são apontados normalmente como solução, que é, por exemplo, a redução do consumo de plástico, né, e o consumo consciente. Você acha que a solução também passa por esse viés de buscarmos outras alternativas para o plástico? Não falo em substituí-lo totalmente, mas aos poucos a gente utilizar menos plástico, a redução do consumo também vai ser importante nesse processo? Eu sei que essa é uma pergunta difícil para você, que representa a indústria plástica, mas é fundamental. Eu fico extremamente à vontade para responder e eu tenho plena consciência de que, e gostaria de passar a vocês, que o que nós temos que pensar é na redução de consumo de produtos, independente de como ele é fabricado. Esse é o comportamento, é um dos comportamentos que tem que mudar. A sacola plástica, não faço assim, ai meu Deus, eu vou falar de sacola plástica. Não, a sacola plástica ela surgiu nos anos 80. É fundamental, o velho do canudinho, tem que falar. Para substituir, ela apareceu para substituir sacos de papel. Por quê? O saco de papel tem um consumo de árvores, etc., água para as árvores crescerem, ou fabricar árvores, não, fabricar o papel, enfim. E de repente o plástico ele surgiu como uma alternativa interessante do ponto de vista de sustentabilidade. Olha que louco, porque você não dependia mais da extração de papel. E aí veio toda aquela campanha sobre papel de reflorestamento, etc, etc, etc. Eu não estou nem falando na questão da fabricação do papel branco, por exemplo, né? O sulfite que a gente está acostumado. Mas de repente os supermercados, né, o maior usuário desse produto, ele colocou a sacola como um serviço ao consumidor. Mas tem um custo ali por trás, né? É o terceiro item de custo de um supermercado. Então, quando você começa a pensar em sustentabilidade, você faz a conta do ponto de vista econômico, né, como o Matsu colocou, poxa, essa conta não está fechando. E aí aconteceu um movimento que a indústria foi culpada desse processo de consumo excessivo. Supermercados passaram a exigir
que a indústria reduzisse o seu preço. Só tem um jeito de reduzir o preço. É deixar a sacola sem qualidade, fazer a parede da sacola fina. E assim foi feito para que se gastasse menos. Mas aí tem um efeito social, olha a importância da sustentabilidade, muito forte. O meu comportamento passou a ser, aí ao ir ao supermercado, colocar uma sacola dentro da outra. E passei a consumir em excesso. Poxa, não fecha essa conta. Uma sacola, a Plastivida então fez um projeto, um programa, junto com o Instituto Nacional do Plástico, INP e a ABF, Associação dos Fabricantes de Embalagens Flexíveis, para reduzir o desperdício de sacolas, como você bem colocou. Ao reduzir o desperdício de sacola, a gente está falando de reduzir a quantidade de sacolas colocadas no mercado. A indústria tem essa consciência e assim o fez. O nosso objetivo era reduzir em 30% em 5 anos a quantidade de sacolas colocadas sem qualidade no mercado brasileiro. E conseguimos atingir, nós atingimos 32,4% de redução. Ô Miguel, e eu vou te dizer como vou te cortar um pouco, mas eu acho importante, assim, pensando como consumidora, né? A sacola de plástico, ela pode ser substituída, né? A gente não precisa de sacola de plástico para trazer a compra do supermercado para casa, né? Aí poderia haver uma redução, né? Então, vamos lá.